Olá pessoal, bem-vindos! Hoje a gente vai dar uma olhada numa visão bem específica sobre o caráter de Deus. Uma visão que, para muitos, pode ser bem diferente do tradicional. A gente vai falar de um Deus com um corpo físico e de um plano que sugere um potencial quase sem limites para nós, seres humanos. É uma perspectiva teológica bem particular, então vamos mergulhar nesses detalhes. Para começar, vamos direto ao ponto que serve de base para toda essa discussão. Segundo esta doutrina, a deidade não é uma entidade única sem forma. Muito pelo contrário. A ideia aqui é que o Pai e o Filho têm corpos físicos de carne e ossos mesmo, enquanto o Espírito Santo é um personagem de espírito. Guarda bem essa ideia porque ela é o alicerce para tudo que a gente vai ver. Então tá. Como é que esses três seres se relacionam? Em vez daquela ideia de uma trindade mística, unida numa só substância, a fonte que estamos analisando os descreve mais como um conselho celestial. Pense assim, um conselho governante supremo, sabe? Composto por três indivíduos bem distintos, mas que são perfeitamente unidos no propósito. Um ponto aqui que é absolutamente crucial é a ênfase na paternidade literal de Deus. O texto até cita as palavras de Jesus para Maria, subo para meu pai e vosso pai, para argumentar que essa relação não é só uma figura de linguagem, não. Ele é apresentado como nosso pai de verdade, nosso pai eterno e nós a geração espiritual dele. E este slide mostra pra gente quem são os membros desse Conselho Supremo. No topo temos Deus, o Pai. Ao lado dele, seu Filho Jesus Cristo, que age como nosso mediador. E para completar a trindade, o Espírito Santo. A estrutura é bem clara. A adoração é para o Pai, mas sempre, através do nome do Filho. Vamos agora para a segunda parte, que fala sobre o que é descrito como uma restauração do conhecimento sobre a forma física de Deus. É um contraponto bem direto a outros conceitos que foram se desenvolvendo com o tempo. Olha só que interessante esse contraste aqui. De um lado, o conceito mais tradicional, Deus como um espírito invisível sem corpo. Do outro, a visão que estamos analisando, personagens distintos com corpos de carne e ossos, que dá para tocar, como os nossos. A implicação disso é enorme. A humanidade teria sido criada à imagem literal de Deus, e não só de uma forma simbólica. E para reforçar essa ideia de um corpo divino e tangível, o texto destaca essa declaração do Cristo ressuscitado. Ele convida os discípulos a tocarem nele, usando o próprio corpo ressurreto como prova de que ele não era um espírito, uma coisa etérea. Isso tudo nos leva de volta àquela passagem fundamental de Gênesis. Segundo essa interpretação, a frase "a imagem de Deus" deve ser entendida ao pé da letra. Não seria uma metáfora para qualidades espirituais, mas sim uma declaração sobre a forma física, o que reforça a ideia de que Deus tem uma forma parecida com a humana. Bom, agora a gente entra num território teológico um pouco mais denso. Se Deus é perfeito e sabe de tudo, como é que ele pode progredir? Parece contraditório, né? Essa seção explora o que é chamado de paradoxo da expansão divina. Essa é a pergunta central. Pensa bem, se um ser já tem todo o conhecimento e todo o poder, o que significa progredir? Não tem mais nada para aprender ou conquistar, certo? Bem, a fonte oferece uma resposta bem específica para isso. Então, o ponto-chave é o seguinte: o progresso de Deus não tem a ver com aprender coisas novas. Ele já sabe tudo. O progresso, nesse contexto, é a expansão das suas obras e da sua glória. É como um ciclo contínuo de criar e de exaltar seus filhos. E aqui está a escritura que define esse propósito. A obra e a glória de Deus, e portanto o progresso dele, estão diretamente ligadas ao avanço da sua prole. Ao elevar seus filhos, ele expande o seu próprio reino e a sua glória. E aqui a fonte é bem enfática. Aquela ideia de que Deus ainda possa estar descobrindo novas leis ou verdades é totalmente rejeitada. A onisciência dele é descrita como total e absoluta. Qualquer outra noção é vista como contrária à revelação. Ou seja, a perfeição de Deus não é um alvo em movimento. Vamos avançar para a próxima seção, que conecta a jornada de Deus diretamente ao nosso potencial. É aqui que a doutrina atinge seu ponto mais alto e, para muita gente, o mais radical. O que é realmente marcante neste slide é essa citação direta. A afirmação de que Deus, o Pai, já viveu uma vida mortal assim como a gente. Que ele passou pelo mesmo processo e agora é um homem exaltado. Isso redefine completamente a relação entre o divino e o mortal. Essa jornada é descrita como um processo de eternidade em eternidade. Começa com uma existência pré-mortal como espíritos, passa pela experiência mortal aqui na Terra e, para os fiéis, termina num retorno à vida eterna pela ressurreição.
Esse é o caminho que, segundo a fonte, o próprio Deus trilhou. E a implicação final é esta: se os humanos são filhos de Deus e ele mesmo seguiu esse caminho, então a promessa é que eles também podem seguir, podem se tornar como ele, alcançando o mesmo estado de exaltação. É a doutrina do potencial divino da humanidade. Depois de estabelecer essa teologia tão grandiosa, a análise se volta para a aplicação prática. Como essa compreensão de Deus deve afetar o jeito que a gente fala e se comporta? O foco agora é na reverência. O texto começa redefinindo um termo bem comum. Temer ao Senhor, segundo a análise, não significa ter medo ou pavor dele. O significado original da palavra hebraica se refere a um profundo respeito reverente e, fundamentalmente, a amá-lo. Partindo dessa ideia de respeito, a fonte então mostra o que considera usos impróprios do nome de Deus. E a lista vai além da blasfêmia óbvia, incluindo usos mais sutis. Tratar o nome divino de forma casual em conversas do dia a dia ou o uso leviano em mídias e histórias. E em contrapartida, estes são os contextos considerados apropriados. O uso do nome divino é reservado para momentos de grande solenidade. Ordenanças, orações, ensinamentos autorizados e, o mais comum, ao encerrar uma prece em nome de Jesus Cristo, reconhecendo sua autoridade. Para encerrar nossa análise, ficamos com esta pergunta. Se a estrutura teológica apresentada é um modelo onde o caminho de Deus espelha o potencial da humanidade, isso nos leva a pensar sobre os nossos próprios horizontes. Quais são de fato os limites do que podemos nos tornar? Uma questão sem dúvida para uma profunda reflexão.